Graça e paz, alegria do Espírito e o amor de Jesus, aquele que deu a sua vida para que nós estivéssemos no seu reino e fôssemos governados pelo seu Espírito. Meditando sobre o Espírito, está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, mas há ocasiões, e por causa de nossos erros, dos nossos pecados, da nossa rebelião, Deus se torna contra nós e age e peleja contra nós. Portanto, nós vamos ler em Isaías a revelação de duas situações, uma em que Deus salva, mas depois em rebelião, o povo de Israel, por causa da rebelião, tem o Espírito Santo como o seu inimigo. Por isso, na nossa vida espiritual, nós precisamos de vigiar e precisamos de orar e mantermos o nosso coração unidos ao Espírito, conhecendo e reconhecendo o Senhor sempre, em todas as circunstâncias, para que nós possamos corrigir, ajustar a nossa mente, a nossa vontade, todo o nosso ser, à natureza de Cristo, à natureza que nos foi dada nele, para que vivamos por meio dele, e não sejamos vencidos nem convencidos pela nossa carne. Quem é a nossa carne? A nossa carne somos nós mesmos, o nosso ego. Eu, quando você diz eu, é a nossa carne. Portanto, vamos ler primeiro quando Deus trabalha por nós. Deus nos amou de tal maneira e nos deu o seu Filho. E por meio de Jesus Cristo, Deus trabalha por nós quando nós nos mantemos na fé e na confiança nele. Está escrito assim em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus opera na vida e pela vida daqueles que confiam nele. A fé é comparada a ouro puro. Não pense que sua carne, que sua mente natural, que você mesmo se entregará a esta fé de uma maneira rápida, fácil. E digo, aquela fé que confia plenamente em Deus, sem nenhuma dúvida. Nós precisamos de crescer na fé. Jesus fala da fé como algo tão tremendo que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela tem poder. Portanto, por menor que seja a nossa fé, ela tem um valor tremendo e um poder tremendo. Agora, calcule se nossa fé cresce e nossa confiança em Deus cresce. Deus vai poder operar na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos de nós e na vida da igreja. E como Deus vai operar? Porque a nossa confiança vai nos trazer uma comunhão, uma comunicação constante. Então, ele nos guiará e nos exortará em tudo o que devemos fazer, falar e agir. É a maneira de Deus operar na nossa vida. Se você não se guia pelo Espírito, você se guia pela sua mente, pela sua carne, pelo seu eu. Assim, nós teremos decepção, erro e engano. O único caminho é Jesus e a nossa fé é a única maneira de nós entrarmos em comunhão, em contato, ouvindo e vivendo a palavra de Deus. Há o outro lado, daqueles que, crendo e experimentando a salvação de Deus, ainda caem em rebeldia e desobediência, então o Espírito se torna como que inimigo. Esta não é a vontade de Deus, mas isto acontece porque começamos a agir segundo a carne,
fazer nossa vontade, falar nossa palavra, seguir o nosso coração. Assim, nós nos tornamos como que inimigos de Deus. E Deus mesmo tem que pelejar conosco para que possamos nos voltar para Ele e corrigirmos, arrependermos. A carta às 7 igrejas, Jesus diz: arrependa-te, corrige-te, volte para trás, volte para mim. No mesmo livro de Isaías 63, versículo 7 a seguir, diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então veja só que um povo como Israel, um povo salvo, cheio das benignidades do Senhor, cheio das misericórdias de Deus, chegou a um certo ponto que eles foram rebeldes e eles contristaram o Espírito Santo. Veja só onde isso está escrito, no livro de Isaías. O Espírito Santo hoje é o agente, é a pessoa, é aquele que está operando em cada um que crê, conduzindo a santidade, purificando o coração, transformando cada um pela renovação da mente. Mas, se nós formos rebeldes, e ser rebelde significa seguir a nossa carne, fazer a nossa vontade, falar a nossa palavra, seguir os nossos pensamentos. Se nós formos assim, nós deixamos de seguir o Senhor e até mesmo vamos desconfiar de Deus. E alguns vão pensar que Deus não é bom. Portanto, veja o que ele diz. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Calcule quanto muitos estão sofrendo, tendo o próprio Espírito Santo pelejando contra eles. Por isso, na nossa vida espiritual, nós temos que vigiar, temos que orar e temos que, estando de acordo com Cristo, andar como ele andou. Assim, jamais ele será contra nós. Ele será sempre por nós. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa satisfação, esta é a nossa experiência, sempre que andamos em obediência. Desobediência é rebeldia. Rebeldia é andar segundo a carne. E como está escrito também aqui em Isaías, o caminho que não é bom é seguir os próprios pensamentos. Se nós prosseguirmos meditando nesta palavra, meditando neste Espírito, tendo comunhão com Ele, o amor vai aumentar, a alegria vai aumentar e nós vamos, cada dia, experimentar mais a realidade da presença, do poder e da alegria do Espírito Santo. Portanto, fiquem na paz do Senhor e confortados por esta presença. Cresça na fé, tenha plena confiança neste Deus vivo e verdadeiro que nós podemos chamar de Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai. O Deus de Jesus é o nosso Deus. O poder de Jesus é o nosso poder.
A palavra de Jesus é a nossa palavra. A meditação de Jesus é a nossa meditação. A doutrina de Jesus é a nossa doutrina. A doutrina dos apóstolos é a doutrina do Espírito Santo e é nessa doutrina que nós prosseguimos dia após dia. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor, fiquem todos firmes na fé, prossigam, olhem para o alto, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, para que em tempo algum não sejamos rebeldes, para que em tempo algum não andemos para trás, mas prossigamos, crescendo na fé, até todos nós chegarmos à estatura de varão perfeito e sermos conformados na plenitude de Deus, à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que propósito glorioso! Que propósito maravilhoso! Não fiquem distraídos com outra coisa, mas olhem somente para Jesus. Amém.